Bom dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos e faço medicina na Universidade Federal Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E esse vídeo aqui é o vídeo reagindo às matérias da quarta fase após cursar a quarta fase. Foi, acredito que a fase mais tensa até agora e foi tão maluca que eu fui rever o vídeo de antes de cursar para ver as notas que eu dei e eu não lembrava de mais nada do começo do semestre, de tão louca que foi. Vocês sabem que todos os vídeos da semana estão atrasados por motivos maiores. Um dos motivos maiores é que eu acabei de lançar uma mentoria no meu Instagram e as vagas já preencheram quase todas, mas ainda tem algumas. E o outro motivo maior é um projeto que eu tô fazendo, que eu ainda não anunciei o que é, porque eu não sei nem se eu vou conseguir terminar. Mas os vídeos estão sendo gravados e em breve eu vou lançar. Eu terminei de lançar, inclusive, nesse semestre, os vídeos da primeira fase, então já é um avanço. Quando eu lançar os vídeos da quarta fase, das semanas, eu acredito que vocês vão entender um pouco melhor o que foi o meu desespero. Pra resumir tudo pra vocês, quarta fase foi o completo caos. Eu acho que a grande diferença entre a quarta fase e as outras é que na quarta fase tem muito conteúdo por aula. Então, uma aula de 2 horas da quarta fase era equivalente a umas 3 aulas de 2 horas da terceira, da primeira e da segunda fase. E isso me fez ter um treco, porque era muita coisa pra estudar, era muito conteúdo e pouco tempo pra estudar também. Esse aqui não é o vídeo do panorama geral da quarta fase, longe disso, é o vídeo das matérias, mas só pra dar uma contextualização pra vocês de como foi o meu semestre. Claramente, como vocês podem perceber, foi bem caótico. Assim como nos vídeos antigos, eu vou seguir o currículo do curso, que é esse aqui que tá aqui na tela, pra ver a ordem certinho das matérias. Primeira matéria é saúde. Nossa, inclusive eu inverti no outro vídeo, mas tudo bem. É saúde da criança, pediatria. Pediatria, naquele vídeo lá, eu tinha dado 8 de 10. Por alguns motivos. Primeiro porque eu achei que ia ter um certo PBL. Eu achei que pediatria ia ter uma aula invertida e eu não gosto de PBL. Eu fugi de Araranguá por causa disso. E na verdade isso não se mostrou verdade. Segundo, porque eu achei que eu ia ter que decorar algumas coisas que pra mim não fazem muito sentido decorar. Eu sei que cobrem prova de residência, mas pra prática médica eu não entendo porque que a gente tem que decorar, que seria o calendário vacinal. Sendo que o calendário vacinal você tem no site do Ministério da Saúde, tá desatualizado porque não tem gripe, mas tá lá. O resto tá lá, a gripe é mais de boa de você decorar por fora e porque vive mudando. Então pra mim não fazia sentido eu ter que decorar alguma coisa pra prova, sendo que ia mudar depois. Isso me fez dar 8 naquele vídeo. Só que eu não contava que pediatria ia me surpreender positivamente mais uma vez. Não vou seguir pediatria, mas essa matéria está me surpreendendo. Eu vou mudar pra 10 de 10, já vou explicar por quê. Primeiro porque eu acho que os profissionais que nos deram aula, eles são simplesmente incríveis. Eles são muito bons. Minha janela tá batendo. Eles são fenomenais, todos extremamente especialistas, então essa parte foi muito boa. Segundo que os conteúdos foram bons também, eu gostei. Não foi um consenso na minha turma, eu sei que muita gente não gostou. É uma continuação de puericultura, só que uma continuação um pouquinho mais aprofundada. Então a gente teve, por exemplo, calendário vacinal, deficiência de ferro, deficiência de zinco. Já aprendemos, sim, como suplementar. Isso é muito engraçado, porque na quarta fase a gente não tem o peso do ciclo clínico de, putz, eu tenho que aprender porque agora é agora ou nunca. Que eu tô tendo agora, que eu tô sentindo quando eu vou entrar pra quinta fase, que eu vou entrar agora. Eu acabei de terminar a quarta fase, tô nas férias entre a quarta e a quinta. Então não tem esse peso de tipo, nossa, eu tenho que aprender agora porque eu nunca mais vou ver em uma aula. Só que em pediatria tem. E, inclusive, a gente já aprendeu como medicar crianças com deficiência desses micronutrientes. E foi até estranho, porque eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou ter que aprender isso porque eu nunca mais vou ver na minha vida? E eu acho que a resposta é provavelmente sim. Então a gente teve esses conteúdos, calendário vacinal, abusos na infância, que foi uma aula bem pesada, desnutrição, fome oculta, obesidade, fome oculta é justamente essa desnutrição de micronutrientes. Se você quer ver tudo que a gente viu, eu recomendo voltar no vídeo anterior. E no geral eu gostei de todos esses conteúdos. E além do mais, eu gostei muito dos ambulatórios de pediatria, principalmente porque foram grupos menores. O meu grupo tinha 4 pessoas, mas a terceira pessoa acabou que não foi muito nas aulas, então foi um grupo de 3. Isso porque tem mais professores. E diferente da terceira fase, que os professores eles intervinham mais, agora na quarta não. Foi meio agente por agente. Inclusive, eles até já partiam do pressuposto que a gente tinha que saber como fazer. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Ruim porque é desesperador, bom porque obrigava a gente a estudar e isso obrigava a gente a realmente aprender a fazer na prática. Eu peguei uma professora que ela era simplesmente fenomenal. Aquela mulher, ela tem 4 especializações. Onde ela pisar, eu tô lambendo o chão atrás. É incrível aquela mulher. E eu acho que o ambulatório com ela foi muito produtivo. Como eu falei, a gente tinha 4 alunos, mas a quarta aluna, ela não ia sempre. No final das contas, eu acho que ela acabou, inclusive, desistindo da faculdade ou da fase, não sei mais. Saiu o sol, agora vai mudar toda a iluminação no meu vídeo. Então,
voltou o som. Então, no primeiro dia de ambulatório, a gente dividiu a consulta, cada um fez uma parte, e aí depois cada um ia fazendo uma consulta inteira. Então, sim, chegou o momento que eu fiz a consulta inteira, que pra mim foi muito legal, porque eu peguei um neném de 3 aninhos, na verdade não é bem um neném, né, na verdade, já é um pré-escolar, só que foi uma criança muito fofinha, ele não chorou durante a consulta, ele foi super compreensivo, super colaborativo também, muito queridinho, eu amei fazer a consulta com ele, e cada um foi fazendo a sua consulta com suas crianças. Como eu falei, foi bem produtivo, a gente conseguiu aprender muito. Claro que essa dinâmica ela varia de professor para professor, mas a gente notou que entre os professores predominou mais uma certa autonomia nossa. Inclusive tinha uma professora que ela só saía da sala. No meio da consulta, ela saía e deixava os alunos lá fazendo a consulta e de repente ela voltava e ela queria a consulta pronta ou quase pronta. Bem interessante. E esse ambulatório eu gostei muito mais que da terceira fase, justamente porque a gente teve essa autonomia maior. Pediatria eu confesso que tá me surpreendendo bastante. Então eu vou manter o 10. Manter não, né? Antes era 8, agora eu mudei pra 10. Agora sim a gente vai pra ginecologia, obstetrícia, saúde da mulher. Em saúde da mulher ficou meio confuso naquele outro vídeo lá e eu vou explicar. De fato, a gente teve duas matérias, fisiologia e DTO ou GO. E dentro da matéria de GO ou DTO, a gente chama de DTO porque, se não me engano, é Departamento de Toque Obstetrícia, uma coisa assim. Dentro de GO, aí sim, tinham algumas aulas que elas eram meio que um collab com outras matérias, professores de outros departamentos. Aí tinha uma aula com o professor de imuno, acho que teve 2 aulas, inclusive, com ele. Teve aula com o professor de patologia, teve aula com o professor de farmácia. E aí fazia esses collabs entre diferentes departamentos dentro de uma matéria só, o que pra nós foi muito produtivo, a gente aprendeu muito. Vou falar primeiro de fisiologia e depois eu vou pra GO. Fisiologia da quarta fase basicamente foi a fisiologia de alterações corporais durante a gestação. É um assunto que a princípio parece bem interessante e é um assunto muito importante pra GO. Só que na prática é um assunto muito difícil. Só pra vocês terem uma ideia, em uma aula só a gente viu todas as alterações no corpo da gestante, cardiovasculares e respiratórias. E aí você pensa, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório foram 2 meses de aula da segunda fase. E aí você pega esses 2 meses e condensa numa aula só e ainda adiciona mais coisas. Mas, Letícia, você já aprendeu, você já teve esse conteúdo na segunda fase. Meus queridos, eu não lembro de detalhes. Então tinha esse problema, eu tinha que rever todas as aulas da segunda fase pra relembrar isso. Que eu sei que é muito importante, mas vocês vão concordar comigo que deixa o curso mais difícil, deixa as aulas mais difíceis no caso. E essa era a maior dificuldade, ter que relembrar de tudo da segunda fase pra aplicar em uma matéria que durou mais ou menos 1 mês. E ainda botar junto um monte de alterações hormonais, cardiovasculares, respiratórias, renais, digestórias, de metabolismo. E isso deixou a matéria bem difícil. Eu estudei muito em casa pra essa matéria, eu fazia Anki, eu fazia flashcard, eu pegava conteúdo na Sanar, e mesmo assim ela continuava difícil. E depois eu acabei vendo que isso cai muito em prova de residência, então eu vou ter que estudar mais ainda, mas é uma matéria complicada. Eu até fui bem em fisiologia, mas gente, é porque eu me esforcei demais. Inclusive eu acho que até gastei energia demais nessa matéria, coloquei energia muito no começo do semestre, e aí quando chegou a primeira prova de RC, que era ali no meio, eu me ferrei, eu sentei na graxa. Mas o conteúdo em si eu até achei bem interessante, bem legal, inclusive me explicou muitas coisas sobre a gestação que eu tinha dúvida, e já me deu a solução pra essas coisas. Pra mim, a pior aula só foi mesmo a aula de fisiologia do parto, como eu falei pra vocês em alguns vídeos, e eu acho que no Instagram também. Eu já participei de parto no centro obstétrico, então eu já fui pro centro obstétrico durante uma tarde, e foi suficiente pra eu perceber que eu não quero ser obstetra. Eu não gostei do ambiente de parto, porque por mais que seja assim um ambiente em que tem novas vidas nascendo, também é um ambiente de um pouco de tensão, justamente porque o parto ele é delicado, e também um ambiente que envolve bastante sofrimento, porque aquelas mulheres elas estão em muita dor. E isso me deixou angustiada. Minha vontade era de tirar o bebê de uma vez de dentro daquelas mulheres pra elas pararem de sofrer. Então eu não gostei de parto. E aí ver essa aula, logo depois de eu ter estado no centro obstétrico, porque foi bem recente, esses 2 eventos eles estavam bem próximos, me trouxe memórias desagradáveis. E aí eu fiquei muito angustiada. Porque, gente, o parto não é bonito, assim. Eu sei que é um momento bonito, você tá dando à luz, só que o que acontece no corpo da mulher não é agradável de estudar. Não é agradável, por exemplo, você perceber que vão ser liberadas diversas citocinas que vão causar estresse na mãe e no bebê. E aí você fala, meu Deus, mas que horror. Sim, mas daí o estresse é importante pro parto e pro bebê. Bizarro. Só que não é legal você estudar isso e você ouvir alguém falando isso, tipo, vão se liberar os hormônios que vão causar estresse na mãe e vão começar as contrações, essas contrações vão ser nesse ritmo e nessa direção. E aí vai ter a abertura do canal com o deslocamento de osso.
não é muito agradável. E eu fiquei vendo a aula quase nauseada, porque eu fiquei pensando no tamanho da dor, que é isso. E aí não foi legal, não foi agradável, inclusive foi bem traumático. Tirando essa aula, o resto foi mais tranquilinho, assim. Só que a volta das provinhas depois da aula, eu confesso que me complicou um pouquinho, porque dificultou a matéria. Eu tinha que estudar sempre antes da aula, e esse conteúdo, por ser muito difícil, pelo menos eu achei muito difícil, eu achei bem complicado, dificultou a nossa vida também. E aí você estudar sempre conteúdo difícil antes da aula, eu nem preciso dizer pra vocês que todo o resto das outras matérias acumularam. Antes eu tinha dado 7 de 10, eu acho que eu vou manter em 7 de 10. Foi uma matéria que eu não amei, amores, mas não foi uma matéria chata, só teve aquela aula ali que foi um pouquinho mais traumática pra mim. Eu tô um pouco traumatizada até agora. Agora, nas férias, começou a passar um pouco dessa sensação de trauma com relação a parto. Eu acho que agora eu consigo lidar um pouco melhor. E olha lá, eu ainda tenho que fazer uma certa terapia pra conseguir digerir isso. Tirando aquela aula ali de parto, o resto foi ok, então eu vou dar um 7. Sobre GO, eu acho que eu vou aumentar essa nota. Vamos lá. Primeiro bloco foi muito chato. Envolveu principalmente patologia, imunologia, um pouco de farmaco, foi... blé. Não gostei. Só que o segundo bloco, gente, foi tão satisfatório, porque entrou mais na clínica. Inclusive, é até interessante, porque eu vivo uma certa relação de amor e ódio com o GO, porque eu odeio parto, mas eu amo ginecologia. E eu amo principalmente essa parte de métodos contraceptivos. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito dessa matéria. E aí a gente entrou nessa matéria de métodos contraceptivos, a gente teve 2 aulas sobre esse assunto. Primeira aula, se não me engano, foi sobre métodos hormonais, e a outra sobre não hormonais, ou inverteu, mas foi essa divisão. E foi muito interessante, eu gostei muito dessa aula. E as outras aulas que teve também sobre Papa Nicolau, até um pouco da aula sobre farmacologia na gestação, quais medicamentos que atravessam a placenta, quais que não atravessam, eu gostei. Então, pra mim, essa segunda parte de GO foi interessante. Eu acho que até complementou o primeiro bloco, por mais que o primeiro bloco não tenha sido tão legal, o segundo bloco foi tão legal que valeu a pena, sabe? Então, eu vou aumentar essa nota. Antes eu tinha dado 7, agora eu vou dar 8,5. A gente vai entrar agora em saúde do adulto. E a gente vai entrar em anatomia, que foi uma matéria traumatizante também. Em anatomia, antes eu tinha dado 6. Eu vou baixar pra 2. Gente, que demônio de matéria foi essa que caiu na 4ª fase, diretamente vindo das profundezas do inferno para nos traumatizar? Começamos, de fato, a anatomia topográfica. A gente já começou um pouquinho na 3ª, mas, de fato, o que meus veteranos falaram estava completamente correto. A anatomia da 3ª, por mais que seja anatomia topográfica, não tem nada a ver com a anatomia da 4ª. Os assuntos foram dorso, membro superior e membro inferior. Eu consegui ir muito bem na prova de dorso porque eu estudei nas férias. Por ter estudado nas férias, eu consegui tirar 9,5. Eu passei as férias inteiras quase estudando pra prova de dorso pra tirar 9,5. Então é muita coisa, você já deve imaginar. A gente vê todos os nervos, todos os vasos. A gente vê até vaso linfático, músculos, ossos do dorso. Parece que não é muita coisa, mas é muita coisa. E você vê, primeiro, com muito mais detalhes. Então, se antes a gente via, por exemplo, sei lá, pensando em dorso, não lembro agora exatamente de muitas veias do dorso, artérias. Vou pegar uma artéria do membro inferior que eu lembro mais. Artéria femoral. Quando a gente tava na segunda fase, que a gente viu veias e artérias, a gente só viu uma ramificação da artéria femoral, que era a artéria femoral profunda. Agora, em membro superior da 4ª fase, eu vi, acho que, se não me engano, umas 6 no mínimo. E aí você pensa todos os vasos e nervos com muito mais ramificações do que eu tinha aprendido antes. Primeiro que na primeira fase eu nem aprendi quase os nervos, eu só vi alguns. E agora eu tô vendo todos. E aí você tem que ver, inclusive, não só os nomes, você tem que ver território de irrigação, de onde que sai, pra onde que vai. Se você pega músculo, você tem que ver função, inserção distal, inserção proximal. Me traumatizou demais. As aulas eram muito maçantes, as aulas eram muito grandes também. Eu saía do MOR quase 6 horas. Eu ficava desde a 1 da tarde até umas 6 horas lá estudando. Tendo aula, no caso, não era nem estudando, era tendo aula. Eu passei anatomia exatamente com 6. Então foi uma experiência bem desagradável. Eu não gostei de anatomia, eu odiei, na verdade, a matéria. É muita coisa. Eu acho que ficou demais, sabe? Por mais que medicina tenha tudo isso de, mas tem que ser aprofundado. Eu sei que tem que ser aprofundado, mas eu acho que agora foi um pouco demais. Puxou muito. Então não gostei de anatomia, vou dar 2. Já vou, inclusive, partir para infecto para pular esse tópico sensível. Infectologia, antes eu tinha dado 8. Eu acho que eu vou manter 8. Eu tinha medo de ser uma segunda imuno. Não foi uma segunda imuno. Foram temas também que me agradaram bastante, porque é tema clínico, né? Então a gente tratou, por exemplo, de DSTs, a gente falou sobre AIDS, sífilis, gonorreia, a gente falou sobre tratamento, epidemiologia dessas doenças, algumas doenças respiratórias, algumas doenças urinárias. Foi legal. É como se fosse uma introdução à infectologia propriamente dita, que a gente vai ter, se não me engano, na 7ª ou na 6ª fase. Farmacologia tinha dado 8 também, e eu também vou manter o 8. É uma farmaco bem diferente da farmaco da 3ª, porque ela é uma farmaco aplicada, então a gente
aprendeu de fato a aplicar a farmacologia foi principalmente sobre antimicrobianos. Então, claro, a maior classe de antimicrobianos são os antibióticos contra bactérias, mas também tem antifúngico, etc. Gostei muito. A gente aplicou principalmente para tratamento de sífilis, foi o que a gente mais estudou disparadamente, mas a gente também viu tratamento de AIDS, tratamento de infecções respiratórias, entre outros. Não é bem o aplicado do clínico, eu acho que no ciclo clínico vai ser muito mais aplicado, só que mesmo assim foi uma boa farmácia, eu gostei de estudar essa farmácia. Acho que eu não consegui estudar tanto do jeito que eu queria por causa de RC e por causa de anato. Duas matérias que atrapalharam muito a minha quarta fase, mas ainda assim eu acho que foi uma matéria legal. E o professor também, ele era muito bom. Microbio, eu tinha dado 7 antes, eu vou aumentar, vou botar pra 9. Microbio da quarta fase não tem nada a ver com a microbio da terceira. Microbio da terceira é a microbio básica, raiz mesmo, você aprende sobre formas de vida, principalmente bactérias, que é o que mais se frisa ali no curso de medicina da UFSC. E a microbio da quarta é microbio clínica. Então você aprende, diferentemente da terceira, que você começa a aprender sobre paredes da bactéria e não sei o que lá, e enzimas e moléculas. Você aprende as bactérias patológicas na quarta. Não só bactérias, outros micro-organismos também, mas principalmente bactérias. Isso deixa muito mais legal. Então a gente viu, na verdade, as doenças. Então, por exemplo, na primeira aula, se não me engano, a gente viu sobre infecções hospitalares, que hoje em dia a gente não chama mais de infecção hospitalar, a gente chama de infecção relacionada à saúde, justamente porque infecção relacionada à saúde não se adquire apenas no hospital, você pode adquirir numa UPA ou até num posto de saúde. E é diferente de infecção comunitária, tem uns detalhezinhos a mais. Como eu falei pra vocês, foi um semestre tão louco que parece que eu tive essa matéria 2 semestres atrás. A gente viu um pouquinho sobre IST, a gente viu um pouquinho sobre infecções respiratórias, urinárias, tudo que a gente viu em infecto e farmaco, a gente também estava vendo microbio, com bastante detalhe. Isso foi uma parte muito boa, porque foi se complementando. Essa visão de diferentes áreas formou um elo tão legal e tão complementar, sabe? Depois eu consegui aplicar muito melhor em outras áreas, em outras aulas, em outros assuntos. Eu achei muito inteligente a forma como eles fizeram o currículo dessa parte aqui da quarta fase, porque o resto, meu Deus. E os calouros agora vão sofrer. Patologia, tá? Patologia também foi uma relação de amor e ódio, porque o primeiro bloco de patologia era sobre hemodinâmica. Então a gente aprendeu sobre edema, congestão, hiperemia, diferentes tipos de choque. Foi bem legal, eu gostei dessa parte, por mais que eu tive que estudar muito mais em casa do que nas aulas em si. Só que aí depois entrou um assunto que eu percebi que eu não gosto muito, que é câncer. Não gosto de câncer, percebi isso nas aulas, acabei nem estudando muito também, eu tenho que estudar mais. Então eu tinha dado 7, mas eu acho que vou baixar pra 5, justamente porque foi meio a meio. Um conteúdo eu realmente amei, o outro conteúdo eu realmente odiei, e não foi um tão ruim ou tão bom que conseguisse suplantar o outro. Eu não sei se suplantar é o termo certo. Semiologia psiquiátrica eu tinha dado 10. Era uma matéria com muito potencial, eu achei que seria a vibe de psicologia médica, e foi realmente parecido, só que eu acho que eu botei ela no up demais, sabe? Deveria ter dado um 8, então eu vou dar 8 agora. Ela foi uma matéria boa, ela ensinou muita coisa da clínica, só que eu acho que ela foi muito rápida. A gente vai ter psiquiatria de fato no ciclo clínico de novo, só que eles tentaram adiantar algumas coisas, botar algumas síndromes psiquiátricas pra gente, e foi tudo muito rápido. Então sim, a gente aprendeu sobre o exame do estado mental, a gente aprendeu algumas síndromes, síndrome maníaca, síndrome ansiosa, síndrome depressiva, síndrome psicótica, psicose, só que mesmo assim, sei lá, eu achei muito rápido, sabe? Eu fiquei com um gostinho de quero mais, só que um gostinho de quero mais ruim, do tipo, putz, poderia ter passado um pouco mais pra essa matéria. Tanta matéria ruim na quarta fase, por que vocês não colocam um pouquinho mais de coisa boa assim pra gente? Teve uma parte boa do semestre, que foi o estágio em psiquiatria. Só que esse estágio me fez perceber que por mais que eu ame estudar a psique humana, eu não tenho nenhuma capacidade de lidar com ela. E eu percebi que eu nunca vou seguir psiquiatria, e eu pensei, que bom que eu não segui psicologia, porque eu seria louca. Como eu falei pra vocês, eu amo essa área, eu amo estudar psique humana, eu amo estudar esse assunto. Só que quando eu me vi frente a frente com um paciente que estava com transtorno psiquiátrico, aquilo me deixou transtornada também. Eu comecei a ficar um pouco angustiada, principalmente no primeiro paciente. Eu atendi 2. Na verdade, eu acompanhei o residente, aí eu fiquei na mesma sala que ele. Eram atendimentos ambulatoriais. Era meio que uma triagem ali. Só que ainda assim, pra mim, foi um pouco angustiante. Principalmente o primeiro paciente. O segundo paciente eu fiquei com muita pena, porque era um caso mais depressivo. O primeiro paciente era mais abuso de substância. Enfim, eu fiquei angustiada. E aí eu percebi que, de fato, eu não teria cabeça pra lidar com psiquiatria e nem com psicologia. E talvez isso tenha estragado um pouquinho a matéria pra mim. Tosse! O que falar de tosse? Gente, eu não posso falar tudo que eu queria de tosse. Infelizmente. Eu tinha dado 8. Eu acho que eu vou dar um 9 agora. Aumentou um pouquinho. Foi uma matéria que me agradou muito. Eu não pensava que eu ia me agradar tanto de cirurgia. E eu comecei, inclusive, a cogitar mais fortemente fazer cirurgia depois de tosse. E agora eu tô pensando que
quem sabe, em seguir por uma área cirúrgica. Antes eu não queria, eu queria uma área mais clínica. Eu acho que tosse e RC, elas contribuíram de forma igual pra isso. Eu gostei muito de tosse e odiei muito RC. E aí RC é mais da clínica, né? Eu gostei muito da matéria de tosse, principalmente porque ela era muito prática. Então eu me vi atuando, não atuando, mas eu me vi na prática. Isso fez muita diferença, foi muito legal. Eu acho que minha única crítica a essa matéria, talvez a forma como eles conduzem as aulas teóricas não seja a melhor do mundo. Eu acho que eles poderiam dar uma atualizadinha naquele currículo ali e uma atualizada também na forma de dar as aulas, porque eu escutei algumas coisas que me deixaram meio angustiadas, do tipo, por exemplo, isso é verdade. Durante a escovação a gente recebe uma escovinha que tem clorexidina. E aí essa escovinha tem uma esponja e tem uma escova mesmo de cerda. Só que essa escova de cerdas, ela machuca. As cerdas, elas são muito ásperas. E aí, inclusive, falaram pra gente, olha, a OMS preconiza que vocês usem a espuma justamente pra não se machucarem, porque você começar a machucar sua pele pode ser até perigoso pro paciente. Você tá ali descamando a pele, pode inclusive fazer, sei lá, algum corte. Então a OMS preconiza que se utilize a esponja. Mas aqui no tosse a gente vai usar a escova porque sim. E aí eu fiquei, mas não é o mais seguro a esponja, não é o que a OMS preconiza? Caramba, a OMS é a maior líder de saúde do planeta. Então eu fiquei meio, sabe? Eu acho que essas coisas poderiam ser um pouco atualizadas, mas só também. Eu gostei muito da matéria, eu gostei muito de botar a mão na massa, eu gostei muito de aprender a me escovar e a me aparamentar. Agora eu já sei fazer isso com muito mais segurança. Estou de fato entrando na parte que eu falo, tá, isso aqui eu sei fazer. Porque antes, nas primeiras fases, você fica meio tipo, talvez eu saiba fazer isso aqui se eu preciso. Agora não, eu realmente sei me escovar e me paramentar. E a parte de pontos também. Pontos não tanto, porque pontos você precisa de muita prática, mas a gente também teve bastante prática. Se precisar, eu sei dar um ponto, só não garanto que vai ficar muito bonito. Agora, a gente vai pro último módulo. Na verdade, não, o último módulo é IC, né? Não, tem mais 3 ainda, Saúde e Sociedade, eu tinha me esquecido. Vou falar primeiro de Saúde e Sociedade, depois eu vou pra RC. Saúde e Sociedade me surpreendeu muito positivamente. Eu pensei que eu não ia gostar por ser epidêmio, e na verdade eu gostei muito. As professoras, elas eram simplesmente fenomenais. Também, 2 professoras que onde elas pisarem eu tô indo atrás, que nem um cachorrinho. E aí elas deram a matéria com tanta empolgação e com tanto amor pelo que elas faziam, que eu me apaixonei também. Não tive como não me apaixonar por epidêmio. E também porque entra muito em um assunto que eu gosto muito, que é como se faz ciência. Eu amo esse assunto. E aí a matéria era justamente sobre isso. A gente aprendeu sobre artigos científicos, coisas que nós temos que ver em artigos científicos, um pouquinho de bioestatística também. Vai ter o aprofundamento de toda essa matéria na 6ª fase. Mas agora, essa parte inicial eu gostei. Então, antes eu tinha dado 7, agora eu vou dar 9. Muito obrigada, professoras. Vocês me fizeram amar uma matéria que eu tinha certeza que eu não ia gostar. E vocês me fizeram amar. Acabou a bateria do meu microfone, então talvez dê alguma alteração em posição, enquadramento, mas fora isso tudo certo. Vamos agora pro módulo de raciocínio clínico. Raciocínio clínico pra mim foi o terror, foi horrível em todos os sentidos. Eu tinha dado nota 10 de 10 e eu vou baixar pra 2. Minha vontade era dar 0, mas eu não vou dar 0 porque realmente tinha uma partezinha boa no meio. Pra mim, o maior problema de RC não é nem que a matéria foi chata, ou inútil, ou algo do tipo. E sim que a matéria ela foi muito mal construída e muito mal aplicada. Eu acho que ela foi até bem pensada e bem idealizada. A ideia dessa matéria era boa, na prática não é tanto. A ideia de RC era ensinar a gente a fazer diagnóstico, porque tem todo um raciocínio por trás das hipóteses diagnósticas, tem toda uma forma de pensar. E de fato, essa ideia é muito boa, principalmente antes do ciclo clínico. Só que a forma como foi aplicada, eu acho que não foi a das melhores. Eu não sei nem por onde começar, na verdade. Para começar aqui, primeiro, a matéria, ela é como um emaranhado de coisas que não seguem a mesma lógica. São várias doenças de vários sistemas diferentes. Então, por exemplo, numa aula você tem aula de cefaleia, que é dor de cabeça, e aí na outra aula tem aula de artrite. Não dá de conectar muito os dois assuntos, e aí na outra aula você já tem aula de edema. E o pior pra mim de tudo foi que os professores que dão essas aulas, eles não são os especialistas nesse assunto. Isso não vai acontecer mais ali na UFSC, que os professores eles são bem direcionados nas suas especialidades, mas eu acho que como é uma matéria mais de clínica, eles pegaram clínicos gerais, e tem algumas especialidades que a clínica geral ela é pré-requisito. Só que mesmo assim ficou meio que um Frankenstein. E aí eu acho que os professores, por não estarem em suas especialidades, tipo, por exemplo, um endocrinologista dando uma aula de artrite, ou de dor abdominal, às vezes eles cobram coisas que não é exatamente o que a gente deveria saber numa 4ª fase. Eu fiquei com a sensação de que estavam me cobrando conteúdo como se eu já estivesse me formando em medicina, sendo que eu tô acabando o ciclo básico, eu nem entrei no ciclo clínico ainda. É claro que no final das contas eu passei, eu peguei recuperação e isso pra mim foi um estresse tremendo. Primeiro porque eu perdi uma viagem, eu ia viajar com os meus pais pros Estados Unidos e não fui. Segundo também porque você pegar a recuperação numa matéria que tranca praticamente a 5ª fase inteira e atrasa um semestre da sua formatura é pesado, você fica nervoso, você fica angustiado. E eu peguei recuperação por 25 décimos. E no final
final das contas eu tirei 9 na recuperação. E tudo bem, eu estudei essa matéria, mas eu ainda fiquei pensando, por que estão me cobrando isso em um aspecto tão aprofundado? Eu entendi o motivo da matéria, e quem pensou na existência dessa matéria fez muito bem. Ela é uma matéria necessária para o ciclo clínico. Eu, de fato, aprendi muita coisa que eu tive que aprender nessa fase, porque na quinta fase já é clínica. Só que ainda assim, teve muita coisa que eu fiquei pensando por quê. Outra coisa também que me chateou é que as aulas práticas, na maioria das vezes, elas não tinham nada a ver com as aulas teóricas. Diferentemente das aulas de sêmio, que eles faziam esse nexo entre aula teórica e aula prática. E nas aulas práticas, por exemplo, eu acho que o primeiro paciente que eu peguei, o sintoma principal dele era dor abdominal, e eu só tinha tido aula de cefaleia. Não fez sentido. Eu pensei que eu ia pegar um paciente com cefaleia, mas não tinha. Eu acho que falta paciente nesse quesito. A LUHU, ele é referência em gastro, então tem muito paciente de gastro, mas de outras especialidades, para essas aulas que tem muitas turmas, porque afinal, se não me engano, eram 5 ou 6 grupos, aí eu acho que falta paciente. Mas ainda assim, me decepcionou. Eu não gostei dessa matéria, na verdade, eu odiei essa matéria, a forma como ela era dada e cobrada, e outra coisa que me irritou também. E eu acho que, na verdade, isso foi de tudo o que mais me irritou. O fato de que nas aulas eles dão, principalmente, manifestações típicas dessas doenças. E tem algumas doenças que, inclusive, eles passam bem por cima, eles não aprofundam. E aí, na hora da prova, vem ou manifestação atípica ou uma doença que mal foi citada em aula, que a gente não teve, e cai bem aprofundado. Isso, gente, me irritou profundamente, porque eu fiquei, tá, eu sei que eu tenho que pesquisar mais do que tive em aula, só que a questão é, artrite, gente, é quase a disciplina inteira de reumatologia. É quase um semestre inteiro colocado em uma aula só. E aí, como eles esperam que eu estude uma aula só, como se fosse um semestre inteiro de reumatologia? É muita coisa, eu não sabia por onde começar, era muito conteúdo pra estudar. Eu acho que de tudo foi isso que mais me irritou, o que mais me decepcionou com essa matéria, o que mais me fez criar um pouco de ranço com a clínica. Como ela não é direcionada, sabe, ela não é uma especialidade, tipo, ela não é cardiologia, pode ser absolutamente o que eles quiserem cobrar. É a clínica inteira. Como é que eu vou estudar a clínica inteira, que são 2 anos de faculdade, em um semestre só? É impossível. Tendo todas as outras matérias também pra estudar, inclusive a anatomia, que, meu Deus do céu. Eu acho que isso foi o que mais me irritou. Não saber o que ia cair na prova, estudar que nem uma cachorra, não sabendo se aquilo ali que eu tava estudando era aprofundado demais pro ciclo que eu estava, ou se não, era na verdade raso demais. Na segunda prova aconteceu isso. Eu estudei pra caramba, mas muitas coisas eu pensava, não, isso aqui eu acho que é aprofundado demais, eles não vão pedir numa prova de raciocínio clínico da 4ª fase. E eles pediram. Pra mim, foi o que mais me irritou. E é por isso que eu botei 2 nessa matéria. Quem tá entrando na 4ª fase, não se desespere com o meu relato. Eu acho que todas as fases tem matérias que a gente gosta mais ou menos. Tem algumas matérias aqui que eu falei pra vocês que eu amei as matérias. E eu sei que eu falar isso de raciocínio clínico é um pouco desesperador, porque, como eu falei, é uma matéria com muita pressão pra passar. E também é o primeiro contato mais real, e na verdade não mais real, mas mais intenso com a clínica de saúde do adulto. Eu acho só que talvez o jeito que eu estudei não foi o adequado, e por isso eu vou alertar vocês. Talvez se vocês começarem a estudar de um jeito bem diferente do jeito que eu estudei, talvez vocês tenham uma impressão melhor. E aí, qual que é o jeito certo de estudar, na minha humilde opinião? Estude absolutamente tudo que aparecer na sua frente, e não fique pensando, ah não, isso aqui eu acho que não vai cair. Não, você tem que estudar. Vai cair. Todas as doenças que os professores passam na aula como se fosse 5 minutos, você tem que estudar em casa, porque vai cair de uma forma bem aprofundada. Isso também foi algo que me irritou. Por exemplo, a aula de dor abdominal. Cara, acho que foi passado tipo umas 20 doenças. E aí você pensa, numa aula de 2 horas, dá praticamente 6 minutos pra cada doença. Não tô nem zoando, foi bem rápido. E aí você pega e você cobra um caso super difícil de dor abdominal. Então a forma de estudar certa, que eu diria, é exatamente isso. Pesquise, entenda. Sabe essa animação de calouro que quer saber as coisas? Ela vai acabar rapidamente porque você vai perceber que é muito conteúdo, mas mesmo assim, tente usufruir dela pra aprender muita coisa, pesquisar muita coisa, pega muito livro e lê, pega livro de clínica, de medicina interna, leia esses livros, é importante. Talvez se você pegar essa forma diferente de estudar do que eu fiz, talvez seja mais interessante. Eu acho que eu fiquei muito nas aulas, sabe? Eu fiquei pensando, não, isso aqui foi dado na aula, então vai cair, isso aqui não foi dado. Sendo que, por exemplo, tive uma aula que era de dor, era sobre dor, foi falado só de geral de dor, tipos de fibra de condução de dor, e aí o que caiu na prova foi lombalgia. Eu não tive aula de lombalgia. É só um desabafo. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo que eu falar sobre a 4ª fase e nos vídeos das semanas também. Vamos agora para a última matéria, interação comunitária. Como vocês sabem, sempre é 10. Continua sendo 10, continuo amando meu posto, continuo amando toda a equipe do meu posto, eu continuo amando essa oportunidade de botar a mão na massa, e inclusive, é muito interessante, os meus veteranos, é por isso que eu falo pra vocês aqui na página, ali no Instagram, não vão muito 100%, por
conselhos de veteranos, nem pelos meus conselhos, com questão principalmente de gostar ou não gostar de uma matéria. Por isso que eu acabei de falar pra vocês, talvez a experiência de vocês com RC seja totalmente diferente da minha, e tá tudo bem. Claro que é sempre legal ter um direcionamento, mas as experiências são diferentes. E eu falo isso porque eu lembro que quando eu entrei, quase todos os meus veteranos falavam que a IC, depois da terceira fase, ela ficava chata. Porque você via casos muito mais legais no hospital do que os casos que se vê em posto de saúde, e aí você fica um pouco entediado. E na verdade, gente, eu continuo amando IC como se fosse a primeira fase, porque eu continuo aprendendo muito na IC. Claro que ali no meio do semestre, às vezes acaba enchendo um pouquinho o saco, a gente fica tipo, tem que me deslocar até o posto de saúde, que é lá no continente. Mas assim, tirando esses detalhes, eu continuo amando IC, eu amo meu posto, eu amo a minha equipe, e eu amo porque sempre tem algo novo pra aprender, mesmo que seja sobre como funciona o sistema de Florianópolis. E eu acho que talvez seja isso que o pessoal se irrita. Eu vou pra IC pra aprender sobre o sistema de Florianópolis. Pois é, quando você for médico, você vai ter que saber, né? Então, assim, é algo que você aprende em uma tarde, mas também não é inútil. Outra coisa que eu noto que o pessoal xinga muito também é a questão que às vezes a gente é deixado em áreas que não são exatamente atribuições da medicina. Mas eu vou falar, eu aprendi muita coisa nessas áreas também. Gente, eu já funcionei veia, inclusive nesse semestre, se não me engano, eu funcionei. Eu acho que eu funcionei nesse semestre, porque o meu estágio foi antes desse semestre começar, eu tinha funcionado uma veia no estágio de anestésio, eu funcionei mais uma veia nesse semestre, eu medi glicemia, eu vi exame Papa Nicolau, eu fiz teste rápido pra HIV, AIDS, sífilis, essas coisas. E pasme, nada disso que eu tô falando pra vocês foi com médico, foi com enfermeiro, foi com técnico de enfermagem. E pelo menos pra mim, que eu vejo tudo como aprendizado, que eu vejo tudo como uma oportunidade de aprender algo novo, mesmo que não seja da minha área, porque pode ser que um dia eu tenha que usar. E mesmo que eu não tenha que usar pra eu entender como faz aquilo e eu entender a realidade de outros profissionais, eu acho que é muito importante. Inclusive, eu conversei com a técnica quando eu pedi pra funcionar uma veia nesse semestre, e ela comentou que ela admirava muito médicos que sabiam funcionar a veia, porque ela já trabalhou em UTI. E às vezes os técnicos estavam tão atazanados de tanta coisa que tinha pra fazer, às vezes o paciente estava chocando, estava em estado crítico, e o médico não fazia nada, às vezes só ficava dando ordens, e nem funcionar uma veia funcionava. E ela falava, nossa, se os médicos que eu passei tivessem só funcionado uma veia, teria ajudado muito no serviço. E isso mudou muito a minha mente. Eu fiquei pensando, nossa, é verdade, nunca parei pra pensar nisso. Então eu acho que o pessoal às vezes menospreza essas áreas, esses aprendizados da IC da primeira à quarta fase. E eu acho que isso é muito errado. O pessoal deveria valorizar mais. Então eu vou manter o 10. Eu gostei muito da IC dessa fase. Foi uma IC um pouquinho menos produtiva do que das fases anteriores, mas é porque, infelizmente, muitos dias de IC caíram dias de assembleia dos servidores públicos de Floripa. Então, se não me engano, foram 2 dias. A gente foi pra lá pra quase não fazer nada, porque tinha pouco movimento. A gente só ficou ajudando na recepção. Mas fora isso, gente, continua amando IC. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir esse vídeo, se inscrever aqui no perfil, me seguir lá no Instagram e deixar seu comentário aqui embaixo que eu prometo que eu vou te responder. Beijo, gente. Até mais!